Olá pessoal, vamos então para o nosso 11º resumo, onde trataremos dos direitos e deveres do cidadão e consequentemente do condutor e demais usuários das vias de trânsito. Vamos lá. Primeiramente, o que é ser cidadão? O conceito de cidadania é algo muito amplo, porém podemos conceituar como ser cidadão e ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Então isso aqui é um conceito bastante amplo, porém daí para a gente traduzir aí dentro do conceito do ambiente de trânsito. Vamos lá. Para o contexto do trânsito, podemos traduzir vida é igual a segurança. Então é importante para o condutor a segurança no trânsito. Liberdade está relacionado à mobilidade, o direito de ir e vir que está na própria Constituição brasileira. Propriedade é o direito à propriedade, a ter o seu veículo e ter a propriedade desse veículo. E igualdade, ou seja, todos são iguais perante a lei, sem exceção, certo? Bom, então esse é o conceito de cidadania. Vamos prosseguir aqui, entendendo que no trânsito o condutor, ou melhor, as pessoas, assumem papéis diversos. Eles não são condutores, estão condutores, não são pedestres, estão pedestres, momentaneamente assumem papéis no ambiente de trânsito. Quais seriam esses papéis? Vamos lá. Primeiramente, condutor de veículos automotores, condutor de veículos de tração animal, são as charretes e as carroças, condutor de tração humana, a bicicleta, é um veículo de tração humana, o carrinho de mão, aquele usado, por exemplo, por catadores de recicláveis, podemos ser passageiros ou então pedestres no ambiente de trânsito, ok? Então são os papéis que nós assumimos nesse ambiente e cada um deles tem aí situações diversas que a gente vai estar passando aqui. Vamos então para o próximo slide. Deveres de todo cidadão no trânsito. Todos os usuários do ambiente de trânsito, independentemente do papel que estão assumindo no momento, devem abster-se, ou seja, não devem executar, de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo, contribuir para a boa fluidez e segurança do mesmo. Então esse são deveres de todo cidadão, independente do papel que estiver no momento. Pode ser pedestre, pode ser condutor de veículo, não interessa o papel. Essas são as regras que o condutor ou qualquer outro elemento do trânsito devem assumir no momento que estão utilizando o ambiente de trânsito, ok? Dando sequência então, direitos de todo cidadão no trânsito. Vamos ver aqui, conviver e transitar em vias seguras e bem sinalizadas. Então é um direito e uma obrigação no caso das autoridades. Conviver em locais com fiscalização adequadamente funcional, ou seja, que tenham a finalidade prática de contribuir para a segurança do trânsito, ok? Essa deve ser a finalidade pela qual a fiscalização deve existir. Conviver em um trânsito em que as penalidades sejam corretamente aplicadas pelas autoridades competentes. Isso aqui também é algo que é importante para que haja uma igualdade aí da aplicação das regras, dentro do ambiente de trânsito e, obviamente, da aplicação das penalidades nesse contexto. Ter direito à ampla defesa, isso aqui é importante, ter direito à ampla defesa em caso de ser acusado de cometer uma infração ou então crime de trânsito, Todos são iguais perante a lei e todo mundo não deve ser penalizado sem ter o direito de se defender. Isso é uma regra geral, do contexto aí do direito, aonde o cidadão tem direito a se defender antes de ser penalizado. Isso está também dentro da questão do trânsito. Direito, à educação para o trânsito.
Então, a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, do SNT, o artigo 74 do CTB. É importante citar que as escolas, né, de nível fundamental, principalmente, devem trabalhar esse contexto, né, esse conteúdo de forma transversal e interdisciplinar, para que o cidadão, desde cedo, aprenda o que seria ter direito e ter deveres no ambiente de trânsito. Então é importante citar essa questão. Vamos então dar sequência para o próximo slide. A regra de ouro do Código de Trânsito Brasileiro. Então o Código de Trânsito tem uma regra de ouro que costuma resolver praticamente 100% dos conflitos e problemas caso ela seja aplicada. Vamos entender que regra é essa. Os maiores cuidam dos menores e mais frágeis. Então, no ambiente de trânsito, o maior cuida do menor. O que seria isso? Vamos ver dentro do próprio código. Parágrafo 2º do item 13º do artigo 29 do CTB. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres, ou seja, pela segurança dos pedestres. Então, resumindo tudo isso, os maiores cuidam dos menores e mais frágeis. É uma regra que, se aplicada, e de fato as pessoas tiverem isso em mente, praticamente 100% dos conflitos de trânsito estariam resolvidos. Então é importante você ter em mente, o veículo grande cuida do veículo menor, os veículos não motorizados dos não motorizados, e todos estes cuidam dos pedestres, certo? É bem importante você ter isso em mente quando você pegar a direção de um veículo automotor. Vamos lá, continuando então. Resumo das regras para pedestres. Aqui vamos dar uma passada rápida, né? Que é importante, esse vai ser o único momento do nosso curso que vocês estarão tendo esse conteúdo, porque obviamente o curso é voltado para a formação de condutor. Porém, como a gente sabe, nós assumimos diversos papéis no ambiente de trânsito. Vamos lá. Primeiramente, como pedestre, jamais obstrua a calçada. Não ande em linha, obstruindo a calçada. Aquela situação em que você fica lá andando um do lado do outro, né, e não dando passagem para os demais pedestres que estão se deslocando em maior velocidade pela calçada, obrigando esse outro pedestre, às vezes, a pegar o meio da rua para poder passar por você. Então, é uma situação que não deve ocorrer. Pedestres andem no contrafluxo. É uma questão de segurança, para você poder visualizar o veículo que está vindo em sentido contrário, principalmente nas estradas, IBRs e vias de trânsito rápido, porque é uma questão de segurança. Cuidado ao conduzir animais pelas calçadas. Obviamente aqui é uma situação que são vários cuidados que você tem que ter. Se o animal for agressivo, tem que estar com focinheira, e você deslocando com o seu animal pela calçada, também pode obstruir a calçada. Então é tudo questão de educação, né? Educação é a palavra-chave aqui. Na travessia, não faça a travessia na diagonal. É aquela situação em que você quer ir para o outro lado da esquina, né? Então você atravessa em sentido diagonal, ou seja, de uma esquina não para o outro lado da rua, você faz uma travessia completa, né, para outra esquina. Então, aqui no nosso desenho, é como se você estivesse nesse ponto da via, da esquina, e atravessasse direto para outro ponto da via na outra esquina. É uma situação extremamente perigosa, porque você vai estar tendo aqui dois fluxos de veículos aonde pode ocorrer um atropelamento. Tá? Então façam em duas etapas. Atravessem para um lado da rua, depois para o outro lado da rua. É a forma correta de fazer aqui a travessia, principalmente se houver faixa de pedestre, né? A situação aqui, de fato, seria uma situação bem perigosa você fazer uma travessia na diagonal. Ok? Não pare na calçada para conversar. É uma situação também bastante similar à primeira aqui, né? Onde você obstrui a calçada, e essa situação é uma situação
que não deve ocorrer por questões de fluxo na calçada, né? E também por questão de educação. Cuidado ao conduzir objetos que tenham um grande volume, né, dentro aí da calçada. Você, mais uma vez, estará obstruindo o fluxo dos demais pedestres pela calçada, e isso é uma situação que não deve ocorrer. Outra coisa importante é aquela comunicação visual entre você, pedestre, e os demais condutores. Ou seja, você chegou numa esquina, você quer atravessar a rua, olhe no olho do condutor que está parado, que está naquele ponto da via, para que haja uma comunicação visual. Os olhos falam, né? Você olha, você percebe se o condutor vai dar a passagem para você, que é uma obrigação dele, né? Ou seja, a prioridade, a preferência de passagem é sua. Se você botar o pé na via, independente de ter faixa ou não, a prioridade, ou melhor, a preferência é sua. Porém, a segurança está acima de tudo, então você deve fazer uma comunicação visual com os demais usuários, os condutores, para que você tenha certeza que haverá segurança para a sua travessia naquele momento, ok? Então a comunicação visual, olho no olho, é importante aqui nesse caso. Outro detalhe, não conduza crianças do lado externo da calçada, coloque ela para o lado interno. Por quê? A qualquer momento pode passar um condutor imprudente, muito próximo ao meio-fio, e esse condutor, vamos dizer assim, e a criança expor parte do seu corpo para o lado da via, ou até dentro da via, e ocorrer ali um acidente. Okay? Então conduza a criança do lado interno da calçada. Dando sequência, vamos lá. Aqui dando sequência às regras para pedestres, né? Ao desembarcar de transporte coletivo, aguarde esse transporte, esse ônibus, né, avançar, liberar a via ali para você ter visão da via, né, para você poder fazer a travessia. Nunca passe antes que aquele veículo tenha saído, porque ele está ocultando você dos demais condutores. Você não vai ser visto pelos demais condutores. Então deixa o transporte avançar, o ônibus avançar, para depois você avaliar a segurança, né? Olhar para um lado, olhar para o outro, para poder atravessar a via. Obviamente, se a via for sentido duplo, né? Vamos lá. Na saída de garagens e estacionamentos, também é uma situação que é bem comum acontecer, às vezes um conflito, lá, um atropelamento. Então tomem cuidado, geralmente tem aquele sinal luminoso, né, na saída, geralmente, nem sempre tem, e é importante você tomar todo o cuidado. Se a calçada for obstruída, saiba que a preferência de passagem é sua sobre a via, mas aquele detalhe, não fiquem sempre confiando na regra. A principal regra a ser seguida é a sua segurança. Saiba que se a calçada está obstruída, existe uma obrigação do construtor da obra ali fazer uma calçada temporária na próxima ali ao meio-fio. Porém, se não houver, a preferência na via é sua, com aquela observação. Mantenha a preferência pela sua segurança, né? Sempre observando ali o fluxo de veículos. Ao sair de um veículo, saia pelo lado da calçada. Obviamente, se você não for o condutor ele estará ali do lado esquerdo, terá que sair pelo lado da via, né? Obviamente, com todo o cuidado de abertura da porta, olhando pelo retrovisor e tudo mais. Mas se você tem um veículo lá de 4 portas, você está do lado de trás, saia pelo lado da calçada, nunca pelo lado da via, por questão de segurança. Aqui é uma coisa muito, muito comum acontecer, às vezes existe uma passarela próxima, né, e o pedestre acaba atravessando fora da passarela. Isso é uma situação que direto você assiste nos noticiários de acidentes graves, muitas vezes, com morte, né? Porque o pedestre ele não se dá ao trabalho, muitas vezes, de andar uns passos a mais para atravessar aquela via de grande fluxo de veículos, utilizando a passarela. Então é importante tomar cuidado quanto a isso. Outra coisa importante é que o condutor conheça a sinalização que a ele é pertinente, principalmente relacionado lá à segurança dele, né? Então, placas que proíbem o trânsito de pedestre, placas que definem lá a situação, por exemplo, de compartilhamento de via entre pedestre e outros tipos de veículos. É importante que o nosso pedestre conheça
esta sinalização. Outro detalhe importante é que você faça a travessia da via no menor tempo possível. Não fique andando lentamente sobre a via, ou às vezes até batendo um papo, olhando um celular. Hoje é muito comum você atravessar a via olhando um celular. Isso é extremamente perigoso, né? A via é o local que o pedestre deve atravessar de forma rápida, não precisa ser correndo. Aqui o desenho é só uma mera ilustração, né? Mas é para simbolizar que você tem que fazer a travessia de uma maneira rápida e não ficar perdendo tempo, ou seja, demorando muito sobre a via. Aqui, finalizando nesse slide, é uma regra, né, do Código de Trânsito. Se você o pedestre estiver próximo a uma faixa, a 50 metros ou menos de uma faixa, é obrigação do pedestre se deslocar até aquela faixa para fazer a travessia. Claro que isso é uma regra muito teórica, né? É muito teórica, porém eu digo o seguinte: sempre que você tiver a oportunidade de fazer a travessia em uma faixa, a faixa é o seu porto seguro. Faça a travessia sobre a faixa, porque ali é um local que o condutor, por obrigação, ele tem que dar maior segurança ao pedestre. Então, sempre sigam essa regra. Dando sequência, aqui ainda dentro das regras para pedestres, né? Em BRs ou em via de trânsito rápido, se for de mão de sentido duplo, sempre, obviamente, olhe para os dois lados e fiquem muito atentos quanto à velocidade do veículo, porque muitas vezes você olha para um lado, olha para o outro e você não faz a avaliação adequada da velocidade para você poder atravessar. Então tem essa noção de velocidade, porque por exemplo, uma BR, os veículos andam a 110 km por hora, por exemplo. Então, se o veículo estiver muito próximo, evite atravessar. Aguarde até que você tenha uma distância suficiente de segurança entre os veículos que se deslocam para que você faça a travessia. E aquele detalhe, se houver uma passarela, sempre utilize a passarela, ok? Outro detalhe, oriente, né, a crianças e demais usuários da via de trânsito que jamais pratiquem qualquer atividade sobre a via. A via é um local para veículos e que o pedestre jamais deve permanecer sobre ela. Tá? Então é importante, a gente vê muitas crianças às vezes brincando no meio da rua, isso é uma situação de extremo perigo. Tomem cuidado quanto a isso. E aqui, ainda dentro da regra de pedestres, a questão da faixa de pedestre junto com o semáforo. Sempre que você for atravessar a via, tiver um foco de pedestre, lá na frente você vai ver aqui um semáforo para o pedestre, que a gente chama de foco de pedestre. Tomem cuidado quanto à questão da abertura do sinal. Se você atravessa, se você tiver com o sinal aberto, certo? Geralmente existe um temporizador ali para o pedestre, mostrando lá o tempo que ainda resta para a travessia da via e assim por diante. É uma questão aí de cuidado, né? Vamos então dar sequência aqui. Continuando agora com as regras para ciclistas. É muito comum, às vezes, os adolescentes se deslocarem para as escolas utilizando bicicletas. Vejam bem, a bicicleta é um veículo. Se é um veículo, o condutor tem que ter um conhecimento, por mais que não haja uma obrigatoriedade da lei, para um curso, por exemplo, para conduzir bicicletas, mas há uma necessidade desse condutor de bicicletas conhecer regras de trânsito, porque ele vai estar se deslocando nesse ambiente. É importante então essa situação. Primeiramente, você como ciclista deve andar sempre com roupas claras para que você seja visto nesse ambiente. Por exemplo, principalmente à noite, onde você estará lá, às vezes num ambiente escuro, pouco iluminado ou sem iluminação nenhuma. É importante que o outro usuário da via, que é o condutor de veículo automotor, consiga enxergá-lo. Então a roupa clara ajuda bastante nessa questão. Outro detalhe é que você jamais deve executar, como qualquer outro veículo, executar o exibicionismo. É um convite ao acidente. Nunca utilize sua bicicleta, pedale, conduza uma bicicleta com fones de ouvido. O condutor ele tem que estar atento ao trânsito também utilizando seus ouvidos. Então, o que aconteceria nesse caso aqui? Você estaria sem ter essa noção, né, do ambiente através da audição. Tomem cuidado quanto a isso. Isso aqui, infelizmente, é muito comum acontecer. Tá? A questão da ergonomia, utilize bicicletas de tamanho adequado, principalmente para os adolescentes, né, os pré-adolescentes.
Então não utilize bicicletas de tamanho muito grande, você não tem uma ergonomia, uma operação, né, da bicicleta de maneira adequada, causando aí um risco para esse condutor aí de bicicleta. Um condutor proativo, ou seja, aquele condutor que cuida da sua segurança e dos demais usuários, utilizando todos os equipamentos de segurança. Aqui, por exemplo, vamos citar aqui o capacete, não é? Tipo a campainha, né? Que um equipamento que faz um sinal sonoro, que seria a campainha da bicicleta. O olho de gato, que a gente chama, que é o material refletivo, tanto nas rodas quanto na parte traseira e da frente da bicicleta. A questão das luvas, se você puder usar, por exemplo, uma joelheira, tudo isso são equipamentos de segurança que vão melhorar aí a sua segurança no trânsito quando na condução de uma bicicleta. Jamais utilize aí a chamada banguela, né, que é aquela descida descontrolada, onde você aproveita lá, às vezes você vai ter uma descida depois de uma subida, você quer ganhar impulso para poder subir. Isso é um convite ao acidente, um acidente grave. Que se naquele momento você que está em alta velocidade na sua bicicleta tiver que parar, você não vai parar e o acidente ele é praticamente certo, com grandes consequências para você, certo? Não desloque-se sobre a calçada, a não ser que haja sinalização permitindo essa situação, né? Porque isso é uma situação que vai causar aí um risco muito grande para os pedestres que utilizam aquela calçada, principalmente para as crianças, né, que estão lá naquele ambiente. E aqui também, um condutor de bicicleta a pé equivale-se a um pedestre. Então, se você estiver a pé, siga aí as regras como um pedestre, ou seja, atravesse na faixa e tudo mais, certo? Vamos dar sequência então ao nosso conteúdo. Continuando então aqui ainda nas regras para ciclistas, crianças menores de 10 anos, houve uma mudança na lei recentemente, né? Onde para motociclistas não é permitido a condução de crianças menores de 10 anos ou que não tenham capacidade de cuidar de sua própria segurança. A lei não fala que isso se estende aos ciclistas, porém é uma questão de bom senso, né? Manter essa regra também para o ciclista. Por quê? Porque a criança que não tem a capacidade de manter a sua própria segurança poderá tranquilamente colocar os pés, por exemplo, entre os raios, né? Aquele filete lá de metal da roda, e isso causará um acidente grave, ou não conseguirá se manter seguro como passageiro daquela bicicleta. Então a regra a gente sugere que se estenda para os condutores de bicicleta e não conduzam crianças que não cuidem de sua segurança, tá? Então não coloque na bagageira aí essa criança. Outro detalhe importante é o seguinte: freios, sempre testem os seus freios, mantenham os seus freios em ótimas condições de segurança, porque em algum momento você vai precisar desse equipamento, certo? E isso tem a ver também com os pneus, que está aqui na próxima imagem, né? Que seria cuidar de toda a manutenção de sua bicicleta, ou seja, mantenha a manutenção preventiva em dia, faça a calibragem, lubrifique a correia, aperte, né, as porcas e assim por diante. Tome todo cuidado com a manutenção da sua bicicleta e também, obviamente, dos pneus, para que não haja aí surpresas no seu deslocamento. Outro item importante está relacionado ao ciclista: sempre que você avistar um veículo parado, estacionado, e dentro dele tiver uma pessoa, se você for passar por esse veículo, tome muito cuidado, porque a qualquer momento essa pessoa que está dentro do veículo pode abrir a porta de forma inadvertida, né? E a partir daí ocorrer um acidente, que você vai colidir com a porta, vai cair, vai se machucar, com a possibilidade de ser atropelado por algum outro veículo que se desloca sobre a via. Então é uma situação de extremo perigo que deve ser considerada aí. Outra observação importante é que o condutor de bicicleta, um ciclista, deve conhecer regras de trânsito, por mais que isso não seja uma obrigação. Se você está se deslocando como condutor de um veículo, você vai ter que conhecer regras, por exemplo, aonde que você deve parar,
como que você deve se deslocar sobre a via e assim por diante. Por exemplo, locais que tem maior fluxo de veículos, horários de maior volume de trânsito ali, então são coisas que você tem que tomar cuidado. E a partir daí, então, o condutor ciclista não pode ficar totalmente alheio às regras e normas de trânsito, tem que ter esse conhecimento também. Procure se orientar aí nessa questão. Aqui é uma informação muito importante, pessoal, muito importante. Existe uma regra no código que fala o seguinte, que o condutor de bicicleta tem que andar em fila indiana. O que é isso? Um atrás do outro do lado direito da via. Não pode andar em paralelo, batendo um papinho ali, um do lado do outro. Não, tem que andar um atrás do outro, com uma distância de segurança, tá? Para que não haja uma colisão ali entre os ciclistas. Então, se você anda um atrás do outro, se você quiser fazer uma conversão à esquerda, existe aí um conflito, né? Uma dificuldade. Qual que é a regra? A regra não está no código, está no bom senso, tá? O que está no código é você andar à direita em fila indiana, um atrás do outro. Mas a conversão à esquerda, aqui nesse caso, como que ela é feita e ela é sugerida? Que você atravesse em duas etapas. Você faz uma travessia para o outro lado da via e depois você faz uma nova travessia para a sua esquerda em duas etapas. Exatamente como está aqui no nosso desenho. Ó. Atravessou para um lado e atravessou para o outro, certo? Outro item importante de segurança, que é muito comum, infelizmente a gente vê acontecer, ciclistas que pegam lá uma caroninha, né, em veículos motorizados, segurando ali na parte do veículo, principalmente em ônibus e caminhões, para que aproveite lá a força motriz, né, o deslocamento daquele veículo. É muito comum acontecer acidentes, porque você perde lá toda a segurança, você vai estar conduzindo só com uma mão, no guidão, e a outra mão segurando no veículo. A chance de ocorrer um acidente é muito grande. Um acidente muitas vezes grave e até fatal, certo? Então é uma situação que não compensa, tenho isso em mente. E aqui dentro ainda das regras para ciclista, o ciclista, como o motociclista ou qualquer outro condutor, ele pode utilizar o sinal de mão. Como você não tem a seta para indicar para que lado você quer fazer a conversão, ou a qual a manobra que você quer fazer, você quer parar, ou você fala aquele sinal, né, previsto, né, de mão, que você está reduzindo a velocidade e você vai parar, você vai dobrar à direita, você vai dobrar à esquerda. Então o sinal de mão é uma boa prática para o ciclista, para que ele tenha aí uma comunicação com os demais condutores, certo? Obviamente a mão deve ser tirada da bicicleta, do guidão, somente naquele momento. É muito comum a gente ver aí ciclista conduzindo sem as mãos, principalmente em ambientes frios, né, que ele protege a mão para poder ir pedala sem segurar o guidão. É uma situação, é um convite para o acidente. Qualquer momento o guidão pode perder lá a estabilidade e você cair, né, e se machucar gravemente aí no seu deslocamento, certo? Então vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo. Vamos ver agora regras para condutores de veículos automotores, veículos motorizados. Estar devidamente habilitado para a condução do veículo. O que é devidamente habilitado? Com a habilitação com a categoria adequada, né? E também dentro da validade. Manter o veículo registrado e licenciado, para evitar aí surpresas, né, numa possível fiscalização. Conhecer e respeitar todas as regras e leis de trânsito. Isso aqui é uma coisa óbvia, né? Porém é importante citar que o conhecer subentende você se atualizar. Muitas vezes há algumas mudanças, algumas inserções na lei e que o condutor deve acompanhar essa mudança, certo? Manter o veículo em boas condições de manutenção. Então a manutenção preventiva aqui principalmente, né? Aquela que evita aí uma surpresa. Evitar a poluição do meio ambiente pelo veículo e seus usuários. Então é algo também extremamente importante. Hoje a gente vive um momento, né, que a necessidade de cuidar do meio ambiente é mais do que nunca está em evidência aí. Se você está deslocando na via, não permita que o seu passageiro jogue objetos sobre a via. Tá? Isso é uma situação aí que deve totalmente ser eliminada do ambiente de trânsito. Dirigir defensivamente de trânsito. Mas a principal regra é manter a sua segurança. Então, só para dar um exemplo aqui.
Você sabe que você tem a preferência em um cruzamento, mas se você perceber que um condutor não vai permitir isso, pare, não tem problema, ele passa e você vai embora depois. Não é por causa de uma preferência que você vai perder muito tempo ali. Você perde alguns segundos, isso não vai importar em nada para você. Então não crie conflito naquele momento, certo? Prestar socorro às vítimas, né, de trânsito é importante. Então na verdade é uma obrigação do condutor, né? Está previsto no Código de Trânsito, no Código de Processo, no Código Penal brasileiro. Se você não prestar socorro à vítima, você está cometendo um crime de trânsito, obviamente salvo se você estiver correndo risco de morte. Por exemplo, se o condutor caiu numa ribanceira e você não consegue ter acesso a ele, ou, por exemplo, se você está sendo, tiver algum problema lá das pessoas acharem que você é o responsável pelo acidente, mesmo que você até seja responsável, se você estiver sofrendo lá uma ameaça à sua vida, né, pelas pessoas que estão naquele entorno. Então são situações que têm que ser avaliadas. Mas se você tem condição de prestar o socorro, é obrigação você fazê-lo sem se abster a essa ação. Continuando então, alguns direitos poucos conhecidos, né, que nós muitas vezes passamos aí como condutor, sem conhecê-los, e que muitas vezes são importantes para nós como cidadão e como condutor. A legislação brasileira, em alguns casos, a federal e a estadual, né, tenta amenizar a dificuldade de locomoção dos motoristas que possuem deficiência física ou mental, dando a eles algumas isenções na aquisição de veículos, que são situações em que você terá algum desconto, alguma vantagem pecuniária, ou seja, financeira. Quais seriam essas situações? Isenção do IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Na compra do veículo você vai ter um valor menor, dá um desconto bem interessante. Isenção do ICMS e do IPVA, e isso depende do estado, né? Porque tem estado, isso é vamos dizer assim, uma legislação estadual, então isso depende de cada estado. Isenção do IOF e do IOC nas operações de financiamento e crédito. E desobrigação de respeitar os rodízios, então deverá ser autorizado previamente. Também é uma situação muito particular de cada local, certo? Continuando, mais um direito pouco conhecido. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamento de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções regulamentadoras, artigo 75 do CTB. Então você, como cidadão, você tem direito de opinar sobre qualquer situação, tá? Lá no site do Sistema Nacional de Trânsito, ou melhor, do Denatran, você vai ter como fazer essa comunicação e essa solicitação. E isso é um ato de cidadania, né? Você fazer parte do processo. É importante você ter isso em mente também. Alguns direitos também pouco conhecidos relacionados a todo condutor, todo candidato a condutor, durante o teste de direção veicular terá o direito de. Então você está na situação de se habilitar, você irá prestar o teste prático. É muito comum situações de conflito, né? Que você acha que não foi bem tratado pelo examinador, que você foi penalizado indevidamente, então é um direito seu. Fique atento quanto a isso. Está no Código de Trânsito, tá? Pode fazer valer o seu direito aí. Não ser induzido ao erro quanto às regras de circulação e conduta pelo examinador. Então, se você se sentir penalizado, pode recorrer ao código, que isso é previsto lá no código. Ser tratado com o devido respeito pelo examinador. Só uma observação aqui, isso é previsto dentro das resoluções do código. Então você tem todo um direito aí de buscar a sua, vamos dizer assim, reavaliação, caso você se sinta penalizado nesse sentido aí. E aqui mais um item, a resolução contra 396 dá o direito a todo cidadão ter acesso ao motivo, né, que é o chamado estudo técnico,
pelo qual levou a autoridade de trânsito a instalar um equipamento eletrônico de medição de velocidade. Então é uma regra que poucos conhecem, mas se você percebeu que um radar, que um equipamento de medição de velocidade foi colocado de forma indevida, e você quer saber o motivo pelo qual aquele equipamento está ali, você pode solicitar essa avaliação técnica para o órgão de trânsito local, certo? É um direito seu, está aí na legislação. Alguns direitos também pouco conhecidos dos usuários, né, das vias de trânsito do cidadão, que a gente deve conhecer seria o seguinte: o desconto de 40% sobre a multa. Se você for multado, for julgado, você não se considerar que aquele ato ele de fato foi uma falha sua, você mesmo assim ainda tem direito a 40% de desconto. Em que situação? Vamos lá. Desconto para pagamento de multa poderá ser de 40% caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica. Então, isso aqui é uma regra. Se você tiver previamente cadastrado nesse sistema, existe um aplicativo que você pode buscar na internet. Esse aplicativo você faz um pré-cadastro. Se você já tiver cadastrado nesse aplicativo para essa notificação eletrônica, você for multado e for notificado eletronicamente, e você não recorrer, ou seja, não fizer não recorrer, né, para defesa, conforme a regulamentação do CONTRAN, além de não prestar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, este desconto será válido em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Resumindo então, se você for multado, você for notificado eletronicamente por esse sistema de notificação eletrônica, e você não recorrer à multa, você pode pagá-la com 40% de desconto. Então é uma regra bem interessante aí que você pode utilizá-la dentro aí da questão aí dos seus direitos. E assim então, pessoal, nós finalizamos nosso resumo. Espero ter sido bastante proveitoso, né? Tenham atenção aí na questão dos seus direitos e seus deveres. É muito importante você ser um cidadão no trânsito. Muito obrigado e até o próximo resumo.